Eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje eu vim falar sobre não fuja das decisões difíceis. Neemias 13, do versículo 1 ao 31 diz: Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse a câmara e tornei a trazer-lhe para ler os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: porque se comparou a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaias, como assistente deles, Aná, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus para o seu serviço. Naquele dia vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém. No dia de sábado protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazes, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade, e vós ainda trazes ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém? Antes do sábado ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém. 1 ou 2 vezes protestei, pois contra eles, e lhe disse: por que passas a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem
viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoe-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres astoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio astodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filha do sumo sacerdote Eliasipe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois combinaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpe-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Estarei explicando essa palavra, que você possa estar meditando nessa palavra e que Deus possa estar falando no seu coração grandemente. Confrontou os infratores com a palavra de Deus. O povo foi levado por Esdras, o sacerdote, e Neemias, o governador, a relembrar a aliança que havia sido feita com o Senhor, de que jamais se misturaria com povos refratários à vontade de Deus. O ato milagroso de Deus de transformar a maldição em bênção que se deu no conhecido episódio envolvendo o falso profeta Balaão. Esdras e Neemias fizeram o povo recordar o passado, quando Deus se opôs completamente a quem se propusesse a desobedecer aos seus mandamentos. É bom que saibamos que ali começou de fato a restauração do povo de Israel e Judá, com uma reforma interna e externa, não com base nas palavras de Neemias, mas sim na palavra de Deus. Há intérpretes que afirmam ser esse o contexto do portentoso Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, composto como um acróstico poético em honra às Escrituras. Foi assim com Josias, com Jeremias, Isaías, Amós, Zacarias e posteriormente com João Calvino e Martim Lutero, os reformadores do século, com seu lema sola Scriptura. Todo avivamento só se inicia e ganha solidez com a palavra de Deus e muita oração. Nota-se que oração era algo constante na agitada tarefa reformista de Neemias, pois tornou-se lugar comum em suas falas as expressões: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te deles. Portanto, Bíblia e oração são as molas propulsoras para confrontar os transgressores das leis de Deus e são princípios para restaurar uma relação com o trono. Davi, uma vez confrontado por Natã, não titubeou quando, chorando, disse: contra ti somente pequei. Agora torna
a dar-me a alegria da tua salvação. E depois já restaurado, ele declara: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Confrontou o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário ao inimigo do povo de Deus. Neemias foi muito firme com Eliasibe pelo duplo erro cometido ao apresentar-se com o inimigo Tobias, com o ímpio Tobias, casando-se com a sua filha, e negociar com o referido pagão, oferecendo-lhe moradia em lugares sagrados com uma acessibilidade espiritual aflorada. O homem de Deus não poupou esforço em erradicar tal situação. Tão logo chegou a Jerusalém, encontrou aquele desatino e imediatamente lançou fora do templo os móveis de Tobias e, determinado, iniciou um processo de purificação do local que fora constituído e reconsagrado 116 anos em 516 a.C., para o louvor e adoração ao Deus verdadeiro. Com Eliasibe, o relapso sumo sacerdote, aprendemos que é possível líderes ouvirem apenas os seus corações e cometerem enganos absurdos que provoquem a indignação de Deus. Fiquemos atentos e cobramos os nossos líderes com as mais ferventes e calorosas orações, ao passo que com o temente governador Neemias aprendemos que, por mais éticos e compassivos que sejamos, quando se trata de abominação ao Senhor, devemos romper com tudo em defesa do reino de Deus, a quem amamos e servimos. Após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. Em virtude do que estava acontecendo, o povo passara a prestar ao Senhor uma adoração desleixada em total descompromisso para com a obra de Deus, tornando-se um povo secularizado. E esse fato aborreceu profundamente Neemias, pois adorar a Deus é a missão precípua do povo escolhido. E durante aqueles 12 anos, após reconstruir os muros de Jerusalém, o que mais foi ensinado ao povo foi justamente a priorizar Deus em todos os sentidos e que ele exige exclusividade de seu povo sem em nenhum momento abrir mão de sua glória. Neemias começou por levar o povo a perceber a natureza da sua apostasia. As características de uma adoração desleixada. O povo parou de ser dizimista. Como se entregar o dízimo fosse meramente uma questão opcional, podemos ver que a primeira atitude que mostra o esfriamento na fé e o distanciamento da vontade de Deus é sonegar os dízimos e as ofertas, como também descreve Malaquias 3, do versículo 8 ao 10. Profeta que, segundo os estudiosos, foi levantado por Deus justamente nesse contexto de avisamento de Judá sobre a liderança de Neemias por volta do ano 428 a.C. O dia do Senhor começou a ser profanado. Outra marca do relaxamento espiritual é o desrespeito ao dia do Senhor, que, como bem sabemos, para nós é o domingo, dia da ressurreição de Cristo, o Shabat, sábado em hebraico, descanso cristão. O texto bíblico diz que o dia do Senhor para eles tornou-se um dia comum, em que cada um fazia o que bem lhes interessava, e os mandamentos de Deus passaram a não ter o menor valor para aquele ingrato povo. O Senhor já havia alertado que os hebreus não deveriam constituir matrimônios com os povos idólatras, exatamente para que não se contaminasse o povo santo do Senhor com os imundos costumes pagãos, o que de fato acabou acontecendo na parte da apostasia do rei Salomão por volta de 954 a.C., 1 Reis 11:2 e 1 Reis 9:13
Note que Neemias se vale desse mau exemplo do passado para exortar o povo no versículo 26. E resultou 350 anos depois, após o longânimo processo histórico da deportação dos judeus para a Babilônia, para 70 anos de cativeiro. Jeremias, pois bem, mesmo agora, já de volta à sua terra, um verdadeiro milagre para os moldes histórico-militares da época. As ordens de Deus foram completamente desprezadas, pois aconteceram vários casamentos mistos e as famílias judias foram totalmente mixigenadas. Como resultado, houve um completo esfriamento da obra do Senhor, com os pais e filhos adorando deuses diferentes. Neemias e sua família ira santa. Foi aí que o vigoroso homem de Deus surgiu com rigor, não por ele em si, mas por ver ultrajada a santidade de Deus, partiu para cima dos infratores da lei de Deus com muita gana e fúria santa, espancando-os, arrancando-lhes os cabelos e levando-os a votarem encarecidamente que jamais dariam suas filhas e filhos em casamento a povos que fossem inimigos do povo de Deus. É importante entendermos que Neemias era um governador comissionado pelo imperador persa, Artaxerxes, com poder de punição sobre aqueles cidadãos judeus do império. O espancamento deve ser entendido como punição pública já prevista pelo Senhor em sua palavra. E arrancar os cabelos era uma forma de humilhação pública, provavelmente para marcar o momento de confrontação. Shapley informa que naquela época o rapar os cabelos indicava humilhação, punição, desgraça. Há um curioso episódio sobre isso em 2 Samuel 10, do versículo 1 ao 5, relacionado inclusive ao povo de Amon, pivô justamente da questão aqui asseverada por Neemias. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões muito difíceis, mas se é para a glória de Deus, não podemos fugir nem protelar. Para pensar e agir, bastou Neemias se ausentar para que o povo se desmantelasse, desbancando para uma adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias para a continuação da obra do Senhor. Quando o povo parou de adorar a Deus, o primeiro pecado que aconteceu foi a retenção dos dízimos e ofertas, e depois vieram a profanação do dia do Senhor, casamentos mistos. Oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Certo pensador disse: Deus, quero amar tudo que o Senhor ama e quero detestar tudo que o Senhor detesta. Daí se explica a ira santa de Neemias. Que Deus nos ajude a imitar a Cristo, que também se irou quando o ciúme da casa do Senhor consumiu, ao ver a casa de oração para todas as nações se transformando em covil de ladrões. Estaremos orando a Deus nesse momento, que Deus possa estar continuando para o seu coração. Estaremos orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço perdão por todos os meus pecados, meus falhas, mas eu, Senhor, quero, Senhor, te agradecer por essa palavra abençoadora dessa tarde, Pai, e quero te pedir por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, guardando e livrando cada um de todo mal, Pai, e trazendo o primeiro amor a cada coração, Senhor. Senhor, que o nosso amor, Pai, possa ser, Senhor, somente, Pai, para agradecer e louvar o Teu nome, Pai. E possamos, Senhor, também aprender a amar os nossos irmãos, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!